Olá a todos, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos trazer a minha opinião do livro Gatos na Noite, do Fábio Ventura. Bem, antes de mais nada, quero agradecer imenso ao Fábio por me ter enviado este exemplar. Como vocês sabem e têm opinião aqui no canal, eu li do Fábio Corações de Papel, portanto o seu segundo thriller, publicado, aliás, o primeiro publicado pela Minotauro, mas é o segundo thriller do Fábio. O primeiro é A Morte Quer-me Tão Bem, o segundo Corações de Papel e agora temos aqui o Gatos na Noite. E portanto, eu como tinha gostado muito do Corações de Papel, tinha ficado muito curioso para este novo trabalho do Fábio, porque o Fábio conquistou-me completamente com aquele livro. Foi um dos melhores livros que eu li no ano, e eu tinha a certeza que ia gostar deste Gatos na Noite. E deixem-me só dizer-vos uma coisa, eu dizia a toda a gente, em filas de autógrafos, com quem me encontrava na feira de livro, porque o livro saiu nessa altura, eu dizia sempre: algo me diz que eu vou gostar mais deste livro do que do Corações de Papel. E eu já vos vou depois explicar a história com mais detalhe, o porquê de eu dizer isto. Então nós vamos acompanhar a história do Mateus Xavier e dos seus 4 filhos. O Mateus Xavier era aqui alguém que se interessava muito pela área da psicologia e interessava-se muito pela mente humana. E em 1999, o Mateus, com a sua mulher e os seus 4 filhos, mudam-se para uma casa, a chamada Casa da Lua. Esta Casa da Lua, o Mateus insistiu que iria ajudá-lo bastante na sua investigação destas novas áreas que ainda ninguém se tinha, ninguém ainda se tinha aprofundado muito. Ele diz que precisava de ir para ali, para aquela Casa da Lua, para poder investigar melhor certas coisas e porque aquilo lhe iria ajudar imenso no seu raciocínio e na sua investigação sobre a mente humana. Até que, certa altura, as coisas são muito estranhas nesta Casa da Lua. Quase parece que a casa está amaldiçoada, por desde que eles foram para lá, as coisas começaram a correr mal. Eles estavam mais sensíveis e depois aconteciam coisas que aparentemente eram inexplicáveis. E então, depois, ainda em 1999, depois destes eventos assim mais inexplicáveis e que acabaram por ser um bocado traumáticos para os filhos do Mateus, o Mateus Xavier desaparece da Casa da Lua. Desapareceu. Sem deixar rastro, sem uma pista por onde se pegar, sem nada. 20 anos depois, eu já vos estive a contar a parte do passado, que era para não andar sempre com saltos temporais aqui na opinião. 20 anos depois, os filhos do Mateus Xavier estão crescidos, portanto, nós temos é o Jeremias, que é um psicólogo. Estou aqui a ver o nome das personagens para não me baralhar. O Jeremias é um psicólogo que faz mas é um psicólogo, portanto acabou por seguir a área do pai, mas é psicólogo, não sei se o termo é educacional. Eu sei que ele está nas escolas e tem aquele gabinete onde os miúdos vão lá e falam com ele diretamente. Portanto, ele é psicólogo numa escola. A Cibele é uma rapariga que já é mãe, portanto é a única mãe, se não me engano, assim, é a única mãe destes irmãos, portanto foi a única que já teve um filho ou uma filha. Agora, pronto, confesso que me está a falhar esse detalhe. Existe também o Tomé, que é a personagem mais... eles todos são importantes, mas o Tomé acaba por ter um bocadinho mais de destaque devido à sua inteligência e à sua forma de ser, diria eu. Não sei se o Fábio concorda comigo, mas eu pelo menos tirei esta ilação. E depois temos a Noa. A Noa é uma rapariga transexual, porque o filho... portanto, originalmente ele chamava-se Gabriel e fez a transição de sexo e agora é a Noa, portanto. E são estes os 4 filhos do Mateus Xavier. E eles estão, cada um na sua vida, como podem imaginar, com um pai que desaparece sem deixar rastro do nada. São adultos que têm algumas dificuldades a relacionar-se com pessoas, ou mesmo não sendo nos relacionamentos das pessoas, são adultos que, como já passaram por eventos muito traumáticos, como a perda de um pai que desaparece sem deixar rastro, acabam por não ser
pessoas muito equilibradas, pronto, arranjando melhor este termo. E, portanto, nenhum deles é 100% equilibrado, portanto, eles têm muitos fantasmas do passado, devido a tudo o que passaram na Casa da Lua com o desaparecimento do pai, e eles estão cada um na sua vida, e nós vamos acompanhar essa contextualização inicial de cada um, do que é que está a fazer e etc., quando o Jeremias recebe uma chamada de um hospital a dizer que o pai deles acabou de dar entrada no hospital. Ou seja, 20 anos depois, o Mateus aparece misteriosamente outra vez e ninguém sabe o que é que aconteceu com ele, o que é que se passou, como é que ele apareceu, onde é que ele esteve. São tudo perguntas sem resposta que nos vão sendo respondidas ao longo do livro. Esta é a premissa base do livro, eu não me quis estar a alongar muito e acreditem que eu não vos contei praticamente nada. Eu, se calhar, se falei das primeiras 50 páginas, foi muito. Porquê? Porque o livro começa logo de uma forma que nos agarra e não perde tempo com explicações desnecessárias, portanto, atira-nos para a história com o devido tempo para nós nos habituarmos a tudo, atenção, não é algo repentino, mas nós ficamos logo agarrados e nós vamos descobrir ao longo do livro o que é que se passou com este investigador Mateus Xavier. Eu posso-vos dizer que eu gostei muito deste livro do Fábio. Eu gostei muito deste livro do Fábio principalmente porque o Fábio, à semelhança do Corações de Papel, criou algo aqui inédito, nunca antes visto por mim. Eu nunca vi uma história a ser contada deste género, a ter o desfecho que teve, a ter o desenvolvimento que teve. Eu nunca vi isto num livro, num filme, numa série, num jogo. Portanto, toda a forma como o Fábio decidiu construir esta história é muito original e é muito fora da caixa e é muito inovadora. Eu adoro a escrita do Fábio, porque o Fábio, como eu vos estava a dizer, consegue agarrar-nos logo desde a primeira página e levar-nos por caminhos que nós nunca vamos pensar percorrer, porque é realmente uma viagem que nos vai sendo mostrada e nós vamos sempre sendo surpreendidos pela forma como o Fábio está a contar e por onde nos está a levar. E portanto acabou por ser um livro que me surpreendeu imenso nesse aspecto, mas também pela revelação final, pelo desfecho, que foi um dos mais originais que eu li nestes tempos. E o desfecho, eu não digo o desfecho que é o plot twist final, não. É toda a construção até nós percebermos o que é que efetivamente aconteceu. E, portanto, o Fábio está de parabéns pela forma como construiu esta história e lhe deu esta carga profunda, dramática e inovadora que é, porque realmente isto não se encontra em lado nenhum. Algo que eu gosto muito também da escrita do Fábio é que o Fábio nos vai dando o ponto de vista de vários personagens. Ele não se cinge a um. Portanto, no Corações de Papel, sim, nós tínhamos o ponto de vista do Gaspar, se não me engano, mas nós íamos sempre conhecendo os pensamentos, os diálogos das outras personagens como se fossem elas que nos estão a narrar a história. Aqui, o Fábio faz um exercício diferente com a mesma essência, ou seja, em vez de ser uma personagem a narrar a história toda do início ao fim, vamos ter o ponto de vista destes 4 irmãos que vão reagindo aos acontecimentos, cada um com a sua personalidade, claro, mas quando nós estamos num dos capítulos dos irmãos, nós ficamos também a conhecer o que é que os outros pensam, o que é que os outros dizem, e à medida que os vamos conhecendo melhor, já vamos sabendo à partida como é que eles vão reagir ou o que é que vão dizer. E portanto toda a construção de personagens nos livros do Fábio e neste principalmente é muito profunda e é exímia, na minha opinião. E eu já tinha dito isto no Corações de Papel, para mim o forte do livro do Fábio do anterior foi a construção de personagens e neste livro volta a ser e volta a ser ainda melhor. O que eu estava a dizer há bocado, de dizer que eu achava que eu ia gostar mais deste livro do que o Corações de Papel, acabou por não se concretizar e não é por este livro ser melhor ou pior que o Corações de Papel. Simplesmente é diferente. Eu é que fui com uma ideia pré-concebida para o livro, porque eu falei com o Fábio e ao ler a sinopse eu tinha detectado aqui alguns laivos de um jogo chamado Alan Wake 2. E eu, de certa forma, estava à espera que o Fábio me surpreendesse, mas que fosse pegar por onde o Alan Wake pega. O que acabou por não acontecer. E o que mostra que o Fábio quer criar as suas histórias e não se quer deixar influenciar por outros trabalhos que já estão criados. Eu é que fui com uma ideia pré-concebida para o livro que não era a mais correta,
porque estava à espera de uma coisa que fosse acontecer quando não aconteceu. O que acabou por me deixar com um sabor agridoce. Ou seja, por um lado, ainda bem que não aconteceu, porque senão acabava por tirar um bocado a originalidade ao livro. Por outro, como eu já estava com aquele mindset feito, acabou por me deixar um sabor agridoce, como eu vos estou a dizer. No entanto, não tem nada a ver com o final do Fábio, com a forma que o Fábio escolheu para contar esta história, não tem nada a ver com isso. Eu é que fui com uma ideia pré-concebida para o livro, eu já falei disto com o Fábio, no entanto, gostei muito do final, gostei muito de como todo o final foi sendo construído ao longo do livro, e portanto é um livro do Fábio que eu aconselho sem margem para dúvidas. Portanto, eu vou-lhe dar 4 estrelas, foi um livro que eu gostei imenso, é talvez o livro mais original que eu li este ano, sem dúvida. Agora eu estava a dizer talvez, mas não, é sem dúvida o livro mais original que eu li este ano e portanto aconselho-vos a todos que leiam este livro do Fábio, porque é muito bom. Se vocês gostam de Stephen King, ouvi muitas pessoas a comparar o Fábio no bom sentido ao Stephen King, aproveitem esta história e tentem lê-la se forem fãs da escrita e do tipo de histórias de Stephen King. Eu não posso dar a minha visão, porque eu nunca li nada do Stephen King, mas acredito que o Fábio seja ainda melhor que o Stephen King, portanto, aqui fica então a minha opinião do Gatos na Noite. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, já sabem que é muito importante. Não se esqueçam de ter um link de afiliados da U, caso queiram comprar alguma coisa através desse link, já sabem que eu estarei imensamente agradecido. Muito obrigado a todos, fiquem bem e boas leituras.